És tu, única razão da minha adoração. Então a gente vê no texto principal do nosso boletim, quando Pedro, ele, em seu primeiro sermão ali em Atos 2, ele na verdade ele cita Joel. Então os louvores, a adoração, a pregação, ela não pode ser da nossa cabeça. O próprio Pedro, como apóstolo, revisita o Antigo Testamento para explicar aquelas pessoas, a real situação delas agora. Então, irmãos, eu vivo dizendo para você aqui, se não tiver base na palavra é pecado. Seu louvor é pecado, sua adoração é pecado, o seu cântico é pecado, o seu culto é pecado, se não estiver de acordo com a palavra. Qualquer coisa que você faça com relação a Deus é pecado, se não estiver de acordo com a palavra. Amém. Assim. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fé em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fé em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Louvar é engrandecer, é enaltecer, é falar das suas maravilhas, é dizer do seu poder. É isso que é louvar. E isso pode ser feito cantado. Mas o louvor é o que está sendo dito, não é a música não. Digno és de glória. Digno é de glória, então esse eu me lembro que é do meu tempo. Pensei que esse aqui é mais velho, do tempo de Alex. Digno és de glória e louvor. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvor. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu,
Deus e Pai, te adoramos, Senhor, engrandecemos o Teu nome, Senhor, porque digno és de glória, Pai, como louvamos. Nós pedimos, Pai, a Tua assistência, a assistência do Teu Espírito Santo, para que possamos, Pai, entender a Tua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável, Pai. Nos ajuda no dia de hoje, Pai, que Tu possas trabalhar o nosso coração, Pai, através da pregação da palavra, Pai, através de todo esse momento que temos realizado aqui, Pai. Fala conosco, nos convence do pecado, fala a nossa alma, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Lita já está ali com seu laço. Muito bem, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em João 4, de 1 a 18. Nós queremos falar sobre a verdadeira satisfação das nossas carências. São tantas carências, né? Tantas carências que a gente quer que Deus resolva do jeito que nós queremos. Nós vamos ver alguma coisa aqui, o que é que tem que haver realmente para Deus satisfazer nossas carências. Que satisfação é essa? Como nós vimos no Salmo 119 que lemos agora, todos os versículos estão dizendo que as satisfações das necessidades, ou o que for do salmista, estão relacionados à observância da palavra. João 4, de 1 a 18, é a história da mulher samaritana, da mulher lá de Samaria, do poço, e nós vamos ver aqui o enfoque que a gente vai dar nisso. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, então ele deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Acudiu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Então, vamos falar aqui, irmãos, como eu disse para vocês, a verdadeira satisfação das nossas carências, lembrando que nós sabemos que vivemos num mundo imediatista, cada vez mais imediatista, em que as pessoas imaginam que pode resolver quase tudo com um clique. Basta clicar. Um clique, imediatamente imaginam que conseguem tudo o que querem. Até os pobres dos médicos, que já não são lá muito bem preparados mesmo, estão com uma dificuldade enorme de atender pacientes, com um cara dizendo que ele viu no YouTube um médico dizendo, é complicado. O cara vai consultar um médico já sabendo qual é a solução, porque ele viu no YouTube, não sei onde lá. Então, irmãos, é meio complicado. Um clique e você resolve a situação, ou pelo menos pensa que resolve, mas apenas pensa. Tanto que, imediatamente após conseguir aquilo que ele conseguiu com um clique, imediatamente ele já tem necessidade de outro clique, de outra coisa.
ele já passa a querer outra coisa. Aparece outra carência imediatamente. Esta é a realidade das pessoas do mundo. Pois é, mas você vê que não era lá muito diferente, não. A mulher, me dá dessa água, eu estou precisando, que é para eu não poder beber mais. Só que tinha uma coisinha para ela fazer antes. É disso que nós vamos tratar. Essa história da mulher do poço de Jacó, lá de Samaria, normalmente ela é falada muito pelo fato de ela perguntar: Senhor, o meu povo diz que adorar é no monte, o teu povo diz que é no templo, qual é o certo? Aí Jesus diz para ela: minha senhora, não é questão de geografia, não. Deus é espírito e está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esse é um dos textos que é mais citado nessa história da mulher Samaria. Outro é, ela quando soube que Jesus era realmente um profeta, correu lá na cidade e foi chamar todo o pessoal para ver Jesus. Primeira missionária, eu vi muito falar isso. Pois é, mas eu quero enfocar aqui essa história aqui dela, do interesse dela em querer a água viva. Ela teve interesse em querer a água da vida na hora. O imediatismo, irmão, de resolver as coisas sem ir na fonte do problema. Então, os cristãos, ou os ditos cristãos, não podem entrar nessa roda viva do mundo, de querer solução imediatamente. Não é assim. Não é assim. A roda viva desse mundo, é preciso que a gente lembre que o mundo inteiro jaz no maligno. Não vos conformeis com o presente século, que quer dizer, não tomem a forma desse mundo, não vivem como o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como? Com a palavra de Deus. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Então, por que os crentes não deveriam, digamos assim, entrar nessa roda viva? Porque eles deveriam, pelo menos deveriam, ter consciência do que é que realmente necessitam. Por quê? Porque eles têm consciência, ou deveriam ter consciência, de que só Jesus realmente satisfaz as nossas necessidades. Os crentes deveriam ter essa satisfação de suas carências em Jesus. Ele vai me ensinar como é que eu tenho que viver, como é que eu tenho que agir, o que é que eu tenho que fazer. Mas eu não estou interessado nisso, e o único jeito dele me ensinar é na palavra. Eu não tenho interesse nisso. É melhor ir para a reunião de oração, pedir para ele me abençoar. É assim que a igreja ensina. Está errado. No texto que nós lemos, meus filhos, nós vemos uma mulher carente, e muito carente, coitada, que foi confrontada por Jesus com a sua carência, e informada que o único poder que pode resolver a carência dela é Ele, Jesus. É Ele, Jesus. Aí vamos seguir esse diálogo aqui. Começa contando a história que ele estava lá e quando os fariseus souberam que tinha gente seguindo mais ele do que seguiam João Batista, aí se interessaram pela história, mas não é bem isso. Aí vamos do versículo 4. E era-lhe necessário, ele resolveu voltar para Galiléia, mas era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, na cidade chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que ele dera a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus. Ali começou o diálogo. Né? Ali começou o diálogo. Então, repare que pelo que a gente leu aqui, aparentemente, por acaso, essa mulher teve esse encontro com Jesus. Obviamente não foi por acaso. Jesus foi para ali, já sabendo que naquela hora essa mulher viria, seus discípulos foram para a cidade, para ele conversar sozinho com ela. Porque não era lícito uma mulher, para começo de conversa, conversar com um homem. Qualquer um homem. E muito mais ainda sendo ele judeu e ela samaritana. Aí é que não podia mesmo. Os judeus achavam os samaritanos uns cães. Muito bem. Mas então, repare bem, vamos aqui seguir esse diálogo. Do 4 até o 7, que já lemos aqui. Foi Jesus que puxou conversa com a mulher. Dá-me de beber. Irmãos, como ela não conhecia Jesus, pelo fato de Jesus ter se dirigido a ela, uma mulher, o que já não era normal, e ainda por cima uma samaritana, dos versículos 7 a 19,
Nisso veio uma mulher samaritana para tirar água e disse-lhe Jesus. Foi Jesus que puxou conversa com ela. Dá-me de beber. O que era normal, as mulheres tinham que servir os homens. Naquele contexto era assim. As mulheres eram servas dos homens, né? Pois seus discípulos tinham ido para Samaria, ele estava sozinho lá. Então a mulher lhe respondeu: como, sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede água, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então, irmão, nós vemos aqui que Jesus começou a se identificar para a mulher. Notem que é Deus quem se identifica a quem Ele quer. Não é a pessoa que descobre Deus. É Ele que se identifica a quem Ele quer se revelar. E também é Ele quem revela a carência imediata dessa pessoa a quem Ele se revelou. Vamos já tratar disso aqui. É Ele quem diz o que é que você tem que fazer. Versículo 10, na sequência aqui. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então preste atenção que é como se Jesus tivesse dito à mulher: não és tu que tens água para matar a minha sede, sou eu que tenho água para matar a tua sede. A mulher não entendeu, porque Jesus estava falando de coisas espirituais. Ela estava falando de coisas materiais, que ela imaginava que era a carência dela, e Jesus estava falando de coisas espirituais, que era realmente a carência dela. Não és tu, mulher, que tem alguma coisa para me dar. Eu é que tenho coisas para te dar. E mais, coisas eternas. A água que eu te der é perene. Não é água que tu tem que ir buscar todo dia, toda semana, numa reunião de oração, por exemplo. A gente vai já tocar nisso aqui de novo. Eu insisto muito nisso porque eu sei o que eu estou dizendo. A mulher ainda não convertida, obviamente, não entendeu as coisas espirituais que Jesus estava falando. E questionou, como é normal, todas as pessoas que não conhecem a Deus, questionar as atitudes e as palavras de Deus. Aí, isso aí. 11, 12. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? A mulher perguntou. 12. És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim, seus filhos e seu gado? Então repare que a mulher questionou Jesus, ela não entendeu, não sabia que era Jesus, não o conhecia. Ele falou de coisas espirituais e ela queria coisas materiais, e ela não entendeu, e questionou. Tu não tens como tirar água? Que água é essa que tu vai me dar? A água que está aqui é do poço de Jacó, nosso pai Jacó. Tu és maior do que ele? Naturalmente, irmãos queridos, a mulher só via a sua carência material de água lá do poço. Ela queria água do poço para matar a sede. Do mesmo jeito, meus filhos, que os que não têm Jesus, do mesmo jeito que os que não têm Jesus, só veem as suas carências das coisas do mundo, inclusive uma falsa paz, como o mundo a dá. Por isso, nós vemos aí na televisão todo dia, o mundo busca a paz fazendo a guerra. Que coisa incrível, né? Todo mundo quer a paz, fazendo a guerra. Como eu tenho dito aos irmãos, e é duro tanto dizer isso, e muito mais duro ouvir, quanto mais carências das coisas do mundo uma pessoa tem, isso é o indicativo de quanto menos ele tem Deus na sua vida. Que frase dura, né, irmãos? 100% verdadeira. Quanto mais carências uma pessoa tem das coisas do mundo, menos Deus essa pessoa tem na sua vida. Quem supre nossas carências, inclusive eternas, a começar daqui, é o Senhor Jesus.
Esta é a real situação dos eternos pedintes, dependentes emocionalmente de reuniões de oração. Só conseguem saciar a sua sede de bênçãos materiais temporariamente. A cada semana tem que estar numa reunião de oração, porque precisam reabastecer constantemente o seu balde. Que nem a mulher. Tinha que buscar água todo dia no poço. E Jesus disse: minha senhora, se eu lhe der da minha água, a senhora não vai mais precisar disso. Lembra do que eu disse? Quanto mais carências você tem de coisas materiais, as pessoas que vêm para a reunião de oração, quase 100% delas vêm atrás de bênçãos materiais, ou confusão na sua casa que ela mesma apronta, não quer mudar uma vírgula, mas quer um balde de bênção toda semana. Um palhaço na profissão de pastor, que está aqui: vou orar por vocês, irmãos, vou orar por vocês. Deus vai abençoá-lo, irmão, Deus vai abençoá-lo. Um falso pastor. A pessoa não muda uma vírgula, mas toda semana está lá com seu baldezinho para encher de bênção e sair da reunião. Ai, hoje eu saio daqui. Eu vi isso muitos anos na igreja, meus filhos. Inclusive eu, ministrando também na reunião de oração junto com o pastor e vendo claramente que o pastor estava manipulando aquelas pessoas. Como eu era mais velho, mesmo sendo inferior, digamos assim, como presbítero, cheguei a repreender o pastor mais de uma vez: pastor, o senhor está manipulando essas pessoas, pastor. Não, irmão, pastor, acima de mim. Toda semana estavam lá as mesmas mulheres, quase sempre, com os mesmos pedidos, sempre. 30 anos vendo isso. Essas pessoas não têm Deus. Essas pessoas não sabem, é tudo crente. Essas pessoas não têm Deus, não sabem quem é Deus, não conhecem nada da palavra de Deus. E o pastor incentivando isso. Pessoas dependentes de reunião de oração. Nós tivemos uma pessoa que veio aqui na igreja. Cadê Maico? Está aí? Maico é testemunho dessa história. Essa pessoa chegou aqui, uma mulher, dizendo que o Espírito Santo disse para ela claramente para ela vir para a igreja do pastor Juarez. Ela me contou isso. E como foi que o Espírito Santo lhe disse isso, irmã? Pastor, eu ouvi, o Espírito Santo falou comigo, mandando eu vir para cá, para a sua igreja. Eu digo: não diga mais isso para ninguém. Porque eu sabia que isso era leseiro, o que ela estava dizendo. Eu digo: não diga mais para ninguém isso aqui não. Fica aqui, se o Espírito Santo lhe mandou, tá bom, já está aqui, pronto. Aí quando ela descobriu que aqui não tinha culto de oração, ela foi embora. Quer dizer, o Espírito Santo esqueceu de dizer para ela. O Espírito Santo esqueceu, ela era uma dependente de reunião de oração e eu sabia disso. Eu conhecia a figura, eu sabia disso. Uma pessoa dependente de reunião de oração, de estar chorando na reunião de oração, eu vi aquilo muitas vezes. Aí quando ela soube que aqui não tinha reunião de oração, ela foi embora. O Espírito Santo esqueceu de dizer para ela que aqui na reunião, no culto da igreja do pastor Juarez, que mandou ela vir para cá, não tinha o tal culto de oração. Vá orar na sua casa, meu amigo. Seja uma pessoa de oração, conheça Deus. É isso que a Bíblia manda. A igreja inventou um culto de oração exatamente para manipular as pessoas. Poder do clero. Eu tenho o poder para abençoar vocês aqui. Que conversa é essa? Eu não sou sacerdote. Quem tem sacerdote é a igreja católica, é macumba. Eu sou pastor, mestre da palavra de Deus. Sou mais do que ninguém aqui, a não ser responsável. Servo. Aí eu sou mais do que todo mundo. Eu sou mais responsável e mais servo do que todo mundo, só isso. Que nem o próprio Senhor Jesus foi e disse: eu vim aqui para servir. Não foi para ser servido, não. Os sacerdotes são servidos. Então, meus filhos, eu tenho dito para vocês o tempo todo aqui. Então, essas pessoas só conseguem saciar a sua sede de bens materiais com um baldezinho a cada semana de bênção. Por isso, precisam reabastecer esse baldezinho toda semana. Se chegar numa igreja que nem a do pastor Juarez, eles vão embora, porque aqui não tem abastecimento desse baldezinho de bênçãos emocionais. Aqui não tem. Aqui tem ensinamento da palavra, para você ser uma pessoa de oração. Pronto. Seja uma pessoa de oração. A aula de hoje de manhã, eu antes de sair daqui da sala, que eu fui lá para a sala com os meninos, como eu sei a aula que está sendo dada aqui também, eu também estudo.
Eu falei antes disso aí. Eu creio que o professor vai chamar a atenção de vocês aqui para a oração de Esdras que tem no capítulo 9. Eu creio que ele vai chamar a atenção para essa oração de... Olha o que é a oração de um crente na Bíblia. Eu não sei se ele mostrou para vocês isso aqui, mas eu chamei a atenção. Ele vai mostrar o que é a oração de um homem de Deus na Bíblia. Não é pedido bênção para ele, não. O que está em vista o tempo todo é o arrependimento dos seus pecados e a glória de Deus. O tempo todo. Todas as orações da Bíblia são assim, dos santos de Deus. Então, irmãos, não adianta buscar paz em reuniões de oração. Continuando a viver do mesmo jeitinho. Isso é um insulto à santidade de Deus. Isso é uma prova clara de desconhecimento de Deus e de rebelião contra Deus. O seu Deus é você mesmo e o seu pastor que fica lhe manipulando. É preciso crer no que a palavra de Deus diz e não no que a igreja diz. Eu quero lá saber o que a igreja diz. Eu quero saber o que é que a Bíblia diz. E Deus, pela sua fidelidade, diz isso através de uma igreja, através de um pastor fiel. Tem que ser assim. Foi ele que estabeleceu assim. É preciso crer na palavra de Deus, meus irmãos. Ou então viver tentando matar a sede das coisas espirituais, repito, com baldes que estarão vazios no dia seguinte. Aí só o próximo culto de oração para me reabastecer. Para o nosso ensino, no caso dessa mulher, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, ficou registrado isso aqui. A graça do Senhor nos dá informações sobre quem Ele é. Ele mostrou para a mulher aqui quem Ele é. E o que é que Ele tem e pode fazer para satisfazer de forma perene. E não a cada semana com balde de bênção. As carências de todo aquele que nele crê. Versículo 13 e 14. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água não tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe... Aliás, quem beber desta água tornará a ter sede. Um baldezinho a cada semana. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, está aqui a água que eu lhe der, não terá sede, nunca mais terá sede, para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa pessoa que beber dessa água, ele é uma fonte a jorrar, inclusive para outros. Ele vai testemunhar, ele vai ter uma palavra de sabedoria para outra pessoa, para outro irmão. Por que é que os irmãos não fazem isso na igreja? Por que é que os irmãos da igreja não têm uma palavra para outro? Porque não há neles uma fonte a jorrar de bênção perene. Isso é terrível. Essa fonte é a palavra, irmãos. Jesus está mostrando para a mulher aqui o que é que ela precisava. Então vamos vendo aqui. Lemos aqui o 13 e 14. Agora prestem bem atenção. Quando a mulher disse que queria daquela água, ela se interessou pela água. Oxente, como se diz aqui na Paraíba. Oxente, me dê dessa água. Para eu não ter que vir mais aqui buscar água nesse poço. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscá-la. A mulher se interessou pela água que Jesus ofereceu. Ela se interessou. Só, irmãos, que quando ela se interessou, que queria a água de Jesus, o Senhor Jesus, sabendo da sua sinceridade, ela queria mesmo. Ela demonstrou sinceramente que queria daquela água, só não entendia. Então, o Senhor Jesus, para ela entender, tocou na ferida. Não há possibilidade nenhuma de conversão sem confrontar o pecador com o seu pecado, sem chamar o pecador ao arrependimento. Eu também digo para vocês isso aqui. Quem estiver em igreja, especialmente os tais filhos de crente, quem não tiver em igreja e nunca tiver passado pela experiência do arrependimento para saber quem ele é e quem é Deus, não é salvo. Está em igreja, vai virar pastor, crente, protestante, presbítero, diácono, não é salvo.
Não há salvação sem arrependimento. E arrependimento quer dizer compreender o seu pecado e quem é aquele que pode perdoar. Foi o que Jesus fez com a mulher? Ele não podia ter feito nem os pastores hoje. Eu vou orar pela senhora. Eu vou orar aqui. Venha cá, irmã. Deixa eu orar pela senhora. O pastor, sabendo que a irmã é uma fera com o marido, ou é uma lesada que não cuida da sua própria casa, dos seus filhos, eu vou orar pela irmã. Peraí, meu amigo. Ela tem que ser confrontada com o seu pecado. Ela tem que consertar a sua vida. Ou não tem bênção coisa nenhuma? Ou então, você, seu pastor falso, vai dar um balde de bênção a cada reunião de oração para essa irmã, que não é irmã coisa nenhuma, assim como o pastor não é pastor coisa nenhuma. É isso que a Bíblia diz. Então, irmãos, preste atenção aqui. Preste atenção aqui. O Senhor Jesus, vendo a sinceridade da mulher, confrontou-a. Versículos 16, nós lemos até o 15, ela pedindo água, ela queria mesmo da água. Eu quero dessa água, Senhor. Eu quero dessa água, porque eu não preciso mais vir aqui. Eu sofro tanto para vir buscar essa água aqui, meio-dia, sei lá qual era a hora que ela estava lá. Então, eu sofro tanto. Isso é um aspecto que as pessoas exploram nessa pregação aqui. Era uma mulher de vida reprovável, tanto que ela estava lá numa hora de sol causticante, ou sei lá que hora, lá 6 horas da tarde, sei lá qual era a hora, que ninguém a visse, que era exatamente para ela não andar no meio do povo. Isso não interessa. Acudiu-lhe o Senhor Jesus. Vai, chama o teu marido. Irmãos queridos, Jesus mostrou à mulher que havia um problema ali. Vamos continuar aqui. Vai, chama o teu marido. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então, meus filhos, prestem atenção. Sabe por que Jesus confrontou a mulher? Porque a simples consciência de que precisamos de uma bênção não é suficiente. A simples consciência de que precisamos de uma bênção nos leva a uma reunião de oração. Isso não é suficiente. Precisamos reconhecer o nosso pecado. Precisamos confessar o nosso pecado. Precisamos deixar o nosso pecado para poder receber, tomar posse dessa água e beber dessa água. A água que o Senhor tem para nos dar, a salvação. Não uma água esporadicamente, a cada semana, para dar um consolozinho a você. Não. É perene, é a água da vida, está aqui. Eu vou entender o que é que eu preciso buscar aqui todo dia. Em oração, na minha casa, no meu quarto secreto, no meu estudo, no meu beber dessa água de Deus. É isso e nada menos do que isso que é ter sido salvo. Irmãos queridos, vejam que misericórdia Jesus teve da mulher. Jesus sabia e revelou à mulher a miséria em que ela vivia. E a sua graça alcançou a mulher. Naquele contexto, irmão, só para a gente ter uma noção da situação dessa mulher, naquele contexto, só quem podia dar divórcio era o marido. Então o marido dava carta de divórcio para a mulher pelo motivo que ele bem entendesse. Infelizmente, essa era a realidade daquele tempo. Então o marido dava carta de divórcio para a mulher, qualquer motivo que ele cismasse de dar, ele dava carta de divórcio para a mulher. Essa mulher já tinha tido 5 maridos. Uma mulher naquele contexto não vivia sem um homem, a não ser que ela fosse prostituta declarada. Ela não vivia sem um homem naquele contexto, ela tinha que estar sob um homem, seja tio, um irmão, um pai, um sogro, alguém tinha que cuidar dela. Então essa mulher teve o primeiro marido, ele lhe deu carta de divórcio, ela teve que arranjar um segundo, ela precisa de um marido, era esse o contexto. Ele lhe deu carta de divórcio, ela arranjou o terceiro, ele lhe deu carta de divórcio, a mulher não podia viver sem um homem naquele contexto, ela arranjou o quarto, ele lhe deu carta de divórcio, só ver que essa mulher cozinhava muito ruim, só pode.
Então ela arranjou um quinto. Ele lhe deu carta de divórcio. Bem disseste, tu já tiveste 5 maridos. E o que tu tens agora não é teu marido. Eu tenho uma pessoa bem próxima de mim que deixou o marido e já vai no terceiro, que não é marido. Isso é uma vida desgraçada. É minha filha. Não foi por falta de conselho e chamar a atenção. Então, meus filhos, prestem atenção. Prestem atenção. Ela carecia sempre de um homem. E agora se submetia a estar com um homem que nem marido dela era. Ficava só, esse aqui ficava só até quando ele bem entendesse. Então observem quanta carência aquela mulher tinha. Como todo pecador que não confessa, se arrepende e deixa o seu pecado, haja balde d'água. Haja balde de bênção. Sempre e sempre em reuniões de oração, de efeito efêmero, de curta duração, que amanhã a bênção da reunião já perdeu o efeito e a pessoa passa mais uma semana desgraçada para esperar a próxima reunião de oração. Preste atenção, irmãos. O encontro da mulher com Jesus serve para nos mostrar que não podemos receber bênção de Deus, mesmo que queiramos sinceramente, que nem as pessoas que vão para cultos de oração, que nem a mulher que queria, demonstrou a Jesus que queria, sem confessar e deixar o nosso pecado, sem arrependimento, sem mudança de vida. Viram o Salmo 119 aqui? Cada versículo o homem de Deus diz o que é que a palavra faz na vida dele. A palavra, a água viva. Não adianta não confessar o seu pecado, não adianta não reconhecer, não adianta não se arrepender, porque o pastor pode até nem conhecer o seu pecado, mas Deus conhece. Como é que Jesus diz? Vai chamar o teu marido, tu és profeta? Ela cisma, tu és profeta? É assim que começa a outra parte mais para frente. Aí foi chamar todo mundo, olha o profeta que a gente esperava chegou. Ele diz tudo sobre mim. Então, irmãos, prestem atenção, meus filhos. Não adianta, porque o Senhor conhece. O Senhor conhece. Nós não podemos, em nossos dias de imediatismo, não podemos confundir a graça de Deus com supostas bênçãos psicologizadas, essa história de reunião de orações, tudo faz parte de psicologia, que nos acalma momentaneamente. Não. Jesus nos supre, não apenas momentaneamente, quando a gente, Senhor, me dê dessa água aí, eu estou precisando agora. Não, irmãos, não se trata de apenas suprir uma carência imediata. Eu estou com sede, me dá dessa água aí, eu até quero. Espera aí, parece que você não entendeu não. Ele nos faz novas criaturas, lembram? De vez em quando a gente cita aqui, aquele que está em Cristo é nova criatura. Jesus não está interessado em resolver nossos problemas seculares. Jesus quer nos salvar. É diferente. O evangelho social é heresia total. O negócio do evangelho de fazer o bem aos outros. Isso aí digamos assim, isso é um efeito da causa, que é a salvação. Se você é salvo, você vai praticar as boas obras porque Deus mandou. E não porque a igreja está querendo fazer não sei o que no bairro, vamos ser relevantes para o bairro. Que conversa é essa? Você quer a glória para a igreja, só isso, para a sua denominação, para o pastor. É só isso que as igrejas que fazem grande coisa na cidade querem. Reconhecimento. Jesus não quer nos transformar em boas pessoas. O Evangelho não tem a finalidade de transformar más pessoas em boas pessoas. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O Evangelho salva pecadores e os transforma em pecadores remidos. Aí ele vai praticar as boas obras do Senhor. É assim que
porque está na Bíblia. A igreja não tem que transformar ninguém em boa gente. Quando o Espírito Santo salva, quando Deus se revela à pessoa, Ele mostra o pecado da pessoa e diz o que é que tem que consertar. Pronto. Se essa pessoa for eleita, ela vai entender o recado. Ela vai saber quem é o Deus que a confrontou com o seu pecado. Ele é um profeta, é mesmo. E agora vai fazer o que Ele mandou. Agora eu vou beber da água que o Senhor está me dando. Está aqui a água. Por que os irmãos não vêm para o estudo de oração? Como é? Para o estudo bíblico. Querem um culto de oração. Para vir encher o balde d'água de bênção toda semana. Agora, a água viva que Deus dá, que é o estudo bíblico para aprender qual é o que é a vontade do Senhor para eu fazer, isso aí ninguém quer. Até porque envolve responsabilidade, envolve esforço. Envolve disciplina. Meus filhos, repito, Jesus não apenas supre nossas necessidades seculares, momentâneas, passageiras. Não, Ele salva. Aí aquele a quem Ele salvou vai saber como é que Ele vai suprir as necessidades dele a cada dia no seu viver. Eu estou vivendo na direção de... Detalhe, ainda que a sua vida seja como a vida de Paulo. Quem sabe o mínimo da Bíblia sabe que Paulo pegava uma pisa em todo canto que ele chegava para pregar, era preso, passava fome, frio. Segundo as pregações das igrejas de hoje, pense no cabo amaldiçoado, foi Paulo. Inclusive, quando ele escreveu sua carta aos Romanos, ele diz: bem sei que quando for ter convosco, irei na plenitude da bênção, da graça de Cristo. Ele nunca tinha ido lá. Ele escreveu a carta para Roma, ele nunca tinha ido lá. Aí na carta ele mandou dizer isso: bem sei que quando for ter convosco, irei na plenitude da graça de Cristo. Pois muito bem. Anos depois, Paulo foi preso, acorrentado, foi assim que ele foi para Roma, preso para morrer lá, decapitado. E agora? O homem foi ou não foi na plenitude da graça de Cristo? Foi. Preso, acorrentado, para morrer, decapitado. Está totalmente contrário ao ensino das igrejas. Pois é, esse é o ensino da Bíblia. Então, meus filhos, Jesus nos salva exatamente para que sigamos os seus Deus não dá conselho, Ele dá ordem, os seus ensinamentos, resolutamente. Eu vou fazer o que o meu Senhor e Salvador mandou. Mas espera aí, como é que eu vou fazer o que Ele mandou? Sabendo o que foi que Ele mandou. Mas espera aí, como é que eu vou saber o que foi que Ele mandou? Está aqui. Estudando a sua palavra e bebendo da água que Ele me dá. Cada dia, a água espiritual que Ele me dá. Eu não terei mais sede, eu estou sendo alimentado agora pelo meu Senhor. Através desse encontro com a mulher, o Senhor Jesus deu ensinamentos e que cada um aqui possa ouvir. O Senhor Jesus dizendo: Jesus está na beira do poço e você chegou. Cada um de nós, olha como está a sua vida. Você está pedindo bênção para Jesus. Ele diz: olha como está a sua vida. Vá chamar o seu marido. Vá chamar sua mulher. Vá chamar seu filho. Vá chamar sua filha. Vá chamar o irmão que você odeia. Vá chamar o seu sogro, sogra, sei lá quem for, seu desafeto. Vá chamar. Ou seja, reconheça o seu pecado. Perceba o seu estado de miséria. Arrependa-se. Aí vem a mim, que eu lhe dou da água da vida. Volte-se para mim, e eu lhe darei da água da vida. E não apenas um balde de bênçãos a cada reunião de oração, para as mesmas carências apresentadas em todas as reuniões.
problemas recorrentes e sem solução, porque não há arrependimento, não há qualquer obra para resolver o problema, há apenas postergação, empurrando com a barriga, vai deixando. O culpado é sempre o outro. O culpado é sempre o outro. O culpado é sempre o outro. Vai chamar seu marido, vai chamar sua mulher, vai chamar seus filhos. Aí vem aqui para a gente conversar. Palavra de Jesus para a sua igreja. Como ele mesmo diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tome posse da água que eu estou lhe dando e beba dessa água. Então vamos já participar da Santa Ceia, que trata disso. Só que venha humildemente, venha em obediência à minha palavra. Sou eu que tenho a água da vida. Essa aguazinha que você quer aí, isso aí qualquer um pode dar. Isso aí qualquer um pode dar. Tanto você pode vir para uma reunião de oração aqui, como na Igreja Batista não sei onde, como na Igreja Pentecostal não sei onde, como no texto de Maria ali na coisa, como na reunião espírita que tem bem mais na frente também, como no terreiro de Candomblé ali, qualquer lugar que você for que tenha reunião de oração de alguma coisa, vão satisfazer a sua carência. Você quer apenas que alguém diga que você vai ser abençoado e tal. Pronto, pode ir em qualquer lugar desse aí, faz o mesmo efeito. Só que Jesus está dizendo aqui, não. Traga seu marido. Vá chamar sua mulher, vá chamar seus filhos. Você está com problema, meu amigo. Vamos resolver isso primeiro, para você poder beber água. Humildemente em obediência à palavra de Deus. Eu lhe dou da água para você beber. Eu lhe dou essa bênção perene, eterna. Mas é nas minhas condições. Sou eu que tenho água da vida. Não é você que vai atrás de água que nem você está indo, não. Sou eu que tenho. Eu, o Senhor, eu tenho a água da vida. E aquele que beber, dele vai jorrar água. Ele vai ser uma bênção também na vida de outras pessoas. É assim que está na Bíblia. Qualquer coisa diferente disso é maldição. Que a gente possa entender essas coisas, meus filhos, e botar em prática para que a gente possa viver para louvor da glória do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.